Hoje eu quero falar sobre pericorese. Uma palavra difícil, né? Complicada, uma palavra bem diferente daquelas que nós estamos acostumados a falar no nosso idioma, mas é uma palavra muito importante para a teologia cristã, que revela algo belíssimo e que tem implicações também muito importantes para a nossa vida enquanto cristãos e cristãs em Jesus Cristo. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso canal, Dr. Jansen Haco, Café com Teologia. Espero que você goste do nosso material e caso você ainda não tenha feito a sua inscrição aqui, faça isso, ative as notificações e sempre que tivermos alguma novidade você fica sabendo e acompanha conosco. Pericorese é uma palavra grega que significa a interpenetração da Santíssima Trindade. A pericorese está relacionado às pessoas que compõem a Santíssima Trindade e à perfeita e íntima comunhão que ela tem entre si. Pericorese parece, pelo que os especialistas dizem, que foi usada pela primeira vez por Gregório de Nazianzo. E depois esse vocabulário foi ampliado e o termo foi melhor estudado por João Damasceno, lá no início da Idade Medieval. Esse termo é extremamente importante porque ele diz como as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, se relacionam entre si. Quer dizer, diz como, né? Deus é mistério, Deus é perfeito, e é claro que a mente humana, por mais que trabalhe, não compreenderá. Santo Agostinho dizia que um Deus que pode ser entendido, compreendido, não é Deus. Então é claro que a gente tenta falar sobre algumas relações que ilustram muito bem realidades importantes para nós. A pericorese diz que as pessoas da Trindade, elas se interpenetram numa relação profunda, íntima e perfeita de comunhão entre essas pessoas. É interessante que a palavra pericorética dá origem à coreografia, que nós costumamos usar tanto e conhecemos tão bem, porque pericorese nos dá a ideia de um movimento circular entre as pessoas, de um movimento dançante. Ou seja, nós podemos dizer que a comunhão perfeita e plena da Santíssima Trindade é uma verdadeira dança, uma dança perfeita, harmônica e belíssima. É bem diferente daquela estrutura hierárquica e piramidal criada pela mente grega, que inclusive influenciou muito o pensamento cristão nos primeiros séculos, sobretudo nas definições conciliares de Nicéia, de Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, nesse período em que a cristologia e a teologia cristã, de modo geral, estava ainda se formando, a mediação e o uso de termos da filosofia grega foi muito intenso durante esse processo, e alguns desses termos não representam exatamente aquilo que a revelação cristã quer nos passar. Esse é um exemplo. Todos nós já ouvimos falar sobre a Santíssima Trindade quase que como sendo uma estrutura de hierarquia entre essas pessoas, onde a primeira pessoa é o Pai, a segunda é o Filho e a terceira é o Espírito. Mas não é isso que a pericorese nos mostra e não é isso que a revelação cristã nos mostra. Porque se o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas divinas, têm a mesma substância, ou seja, ambos são Deus, mas três pessoas diferentes, não pode haver nenhum tipo de relação hierárquica entre essas pessoas. Então, aquela mentalidade grega de uma pirâmide hierárquica não condiz com a Santíssima Trindade, e sim a pericorese, que não há primeira, nem segunda, nem terceira pessoa, porque não tem uma relação em que um está acima, outro um pouco abaixo, outro ao lado. Não. Eles são ao lado, sim, como uma perfeita comunhão, uma dança, um movimento circular entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem qualquer formatação hierárquica. Aliás, na mente grega de hierarquia, de pirâmide, isso nos dá uma noção de algo que é engessado, de algo que é paralisado, de algo que não tem vida, que não tem movimento. Isso é o oposto da pericorese. Pericorese é circular, é um movimento dançante, há movimento em todo o tempo, e tudo que se move é porque tem vida. Só os objetos inanimados e aqueles seres criados que já
morreram, que já não têm vida em si, é que são estáticos, parados, engessados, no sentido de não se moverem mais. Aquilo que tem vida está em movimento, como os seres humanos vivos, os animais, as águas dos rios, dos mares, o vento, as florestas, eles têm vida e por isso têm movimento. E a Santíssima Trindade é viva, e é viva no sentido mais completo e pleno que nós nem podemos sequer imaginar. Deus é vida, e é vida no sentido pleno e perfeito do termo. E ele nos gera vida. É o Espírito que é o mantenedor da vida. Jesus disse que entregava a sua vida por nós. O Espírito mantém e nos convida à vida plena na sua presença. A pericorese está em movimento porque ela é vida. E é vida abundante, como Jesus disse. E é vida que nos movimenta, que nos envolve, que nos acolhe numa bela e perfeita dança. E é claro que a igreja, que é gerada pelo Espírito, que vive a pericorese, é também chamada por Deus a viver uma relação de comunhão pericorética e não hierarquizada de modo engessado, conforme os gregos pensavam. É claro que na igreja o mesmo Espírito levanta mestres, pastores, evangelistas, líderes de louvor, professores, enfim, os mais variados e infinitos dons e ministérios que o Espírito levanta na igreja, na comunidade, para aqueles que abrem o coração, para que nós cresçamos e amadureçamos como seres humanos e como cristãos e cristãs. O Espírito levanta esses dons e ministérios para a edificação do seu corpo. Mas a comunidade nascida do Espírito, não é? Nós, enquanto discípulos, enquanto igreja que somos nascidos do Espírito, temos um convite para comunhão, para koinonia. A koinonia que é, mal comparando, o desdobramento humano da pericorese divina. Uma relação plena, uma relação de comunhão, de acolhimento, de ajuda mútua, onde as pessoas usam os seus dons e os seus ministérios para promover a edificação, para promover o crescimento, o amadurecimento entre todas as pessoas que fazem parte da comunidade e até aqueles que não fazem parte dela. Que nós possamos a cada dia mais nos abrir a esse chamado que a divindade, que a Santíssima Trindade, na sua relação pericorética, dançante, harmônica, perfeita, nos chama para vivermos enquanto cristãos e cristãs, enquanto Igreja de Jesus. Que sejamos pericoréticos, que possamos estar em movimento, estarmos colocando para fora a vida a qual Deus nos chama para vivermos, né? Que possamos colocar em prática os dons, os chamados de Deus em nossa vida para servirmos ao próximo, para servirmos aqueles que estão na igreja, aqueles que não estão na igreja, para servirmos a todo mundo. Como Barth disse, a santidade é o chamado para o mundo, para o serviço, para estar próximo, para acolher, perdoar e para mostrar a esse povo de um modo envolvente e agradável que Deus nos ama, que Ele é nosso amigo, que Ele está favorável a nós e que Ele quer nos chamar para dançar nessa dança de vida, de sopro do Espírito, que nos renova e nos enche da sua presença e vida a cada momento. Que Deus te abençoe e abençoe a tua família e inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não fez isso, será muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui conosco. E em breve nós teremos novos vídeos e quando você ativa as notificações, você é avisado assim que eles são publicados. Obrigado a todos e todas e até a próxima, se Deus quiser.